Olá! Acreditar que uma simples atitude pode trazer o sorriso no rosto de uma pessoa é o que move os mais de 500 voluntários da ONG Hospitalhaços. Chamado de uma brincadeira muito séria, a missão desse trabalho é deixar o ambiente hospitalar mais leve, menos sério, mais humano e mais divertido. A figura do palhaço é o carro-chefe para a chamada humanização hospitalar. E hoje, além de detalhar esse projeto, que beneficia mais de 360 mil pessoas anualmente, o programa Espaço Aberto vai conhecer os personagens que compõem essa ONG. Para isso, estão aqui no nosso estúdio o Antônio Carlos Gomes, que, além de aposentado, é conhecido como Palhaço Picolé. E também está conosco o analista de sistemas e que é coordenador de comunicação da Hospitalhaços, o Wagner Wilson Majeste, que atua como palhaço genérico original. Gente, obrigado pela presença. Eu começo falando com você, Wagner, a respeito dessa questão da humanização hospitalar. O que esse termo significa na prática? Na prática é modificar o ambiente hospitalar, como ele... Dentro do hospital, o paciente é feito o tratamento ao paciente. Então, esse tratamento ele é submetido à medicação, aos horários. É submetido, assim, o foco do tratamento é sobre a doença. E o nosso foco é sobre o humano, sobre a disposição, a alegria. E muitas vezes, inúmeras vezes, quando você vai ao hospital fazer uma visita e aquela figura do palhaço, a pessoa parece que ela tem uma nova vida, ela revive, né, e ela acaba esquecendo dessa doença. E o tratamento, comprovadamente, a pessoa se sente bem melhor. Então, torna-se um ambiente mais humano, um ambiente mais leve, puro, né? Então, é um ambiente, realmente, uma grande modificação mesmo como um todo. Você acha que esse termo é fruto de uma mudança da sociedade? Há muitos anos atrás, a gente via muito a questão da medicina, assim, a pessoa tinha aquele médico que atendia a família. O pai adoecia ou o filho adoecia e o médico ia até a casa, já conhecia todo mundo, tomava um café, brincava, ouvia história, atendia, prestava o socorro necessário. E hoje não se vê mais isso. Hoje a pessoa vai para o hospital, é atendida ali muitas vezes no meio de trocentas pessoas, fica ali perdida num corredor, perdida numa maca. E não se, você acha que falta um pouco de humanização nessa questão dos hospitais superlotados, desse atendimento muito rápido? Você entra, a gente ouve, tudo é virose, é tudo muito rápido e perdeu-se o contato ser humano. Isso de fato é real. Isso é como um todo, não é só hospital, como na vida cotidiana. Porque o que acontece? Você vai para o hospital, o médico hoje, você bem disse, o médico da família, antigamente o médico da família, então ele conversava, ele conhecia seu pai, conhecia sua mãe, seus avós, e havia um diálogo. Como aquela doença, às vezes era um sintoma, a forma de apresentar a doença. Hoje os médicos, por uma questão até de avanço tecnológico, eles se recorrem aos exames e não, às vezes, recorrem ao humano. E muitas vezes a doença, sabe-se que quando você está numa cama, quer ir do hospital, ou até com um simples resfriado em casa, às vezes um momento de alegria para você, a sua recuperação acaba sendo melhor. Porque quantas e quantas vezes você vê você está em casa até triste, até deprimido, né? Um pouco em casa, e você tem alguma coisa que te motiva. E a humanização do hospitalar é bem isso daí. Também por conta do que você falou, a sociedade acaba hoje tendo muito, o que se diz aquela sociedade high-tech, tudo muito online, é para ontem, é para hoje, nós trocamos e-mail, nós trocamos mensagens, mas não se olha olhos nos olhos. E a humanização hospitalar, que nós tentamos fazer, vamos dizer assim, nós tentamos fazer, é o olho no olho. Como não só nosso trabalho hospitalar, e sim como um padrão de vida a ser escolhido esse processo de humanização hospitalar. E, além de hospitalar, é humanização mesmo. Né? Olhar no seu olho, conversar, ver o que você está sentindo, ter a percepção do que está acontecendo com você. E muitas vezes você chega no hospital, você olha para o paciente, tem paciente que você não precisa falar nada. Um pouco de sensibilidade, às vezes. Só de você olhar para ele, você já sabe que ele não... Talvez ele nem queira receber a sua visita. Mas você respeitou a vontade dele. E é no olhar. Isso que é ser humano, é a percepção. Ou a própria que a nossa mãe tem, né? De olhar para nós e falar, olha, ele não está legal hoje. Sem te perguntar nada. Agora, o Picolé já é um dos voluntários mais antigos da ONG, há 13 anos já, né, Picolé?
Você sente isso quando você entra no hospital? Que as pessoas estão carentes de atenção, carentes de ser ouvidas, carentes de um sorriso, carentes de um contato com o ser humano? Apesar de todo o avanço da tecnologia, de tantas amizades e tudo mais, parece que as pessoas continuam se sentindo sozinhas. Essa é a sensação que você tem quando entra no quarto? Exatamente. Inclusive, o fato dela estar ali, adoentada, com o acompanhante do lado, como para nós o foco é a criança, mas a gente interage com o acompanhante, com o profissional de saúde, né? Em certas áreas de alguns hospitais também a gente vai nos quartos de adultos e você observa muitas vezes que aquela mãe que está ali, como exemplo o Centro Infantil Boldrini, né? A mãe está ali muitas vezes, ela não tem a ciência, né? Ela não consegue, não tem a percepção da dimensão do problema sério que aquele filho está passando. E ela está ali às vezes entregue, sem saber, e você chega, ela olha para você, a criança começa a sorrir, né? Eu falo sempre que eu procuro, nesses momentos, usar esse foco da criança junto à mãe. Porque às vezes você fala para a mãe, eu uso, por exemplo, essa violinha, né? Para tentar alegrar um pouco, fiz um resgate da minha juventude. E daí você fala, mamãe, dança comigo? Ah, eu não sei, nunca fiz isso. Falou, mas vamos dançar. Ah, eu não quero. Aí eu cutuco a criança, vamos pedir para a mamãe dançar com a gente? Vamos lá, vamos lá. E aí ela consegue e faz. Então, essa gratificação que a gente recebe ali naquele momento não tem preço. E você observa também, e a gente sempre quando consegue pontuar junto a alunos, por exemplo, na Unicamp, que fazem medicina, com profissionais que você se abre mais, eles se abrem com você, a criança no ambiente hospitalar, ela tem que ser considerada como criança, ela não é apenas paciente. Então, o brincar identifica a criança. Então, nós estamos ali para esse brincar, onde então a criança tem que ser considerada não apenas paciente pelo profissional de saúde, né? E se todo profissional de saúde olhasse as nossas crianças com esses olhos da criança mesmo, e não apenas paciente, nesse, como ele disse, essa coisa de hoje, tecnologia, para lá, para cá, exames, eu acho que seria muito melhor, sabe? A medicina, será que se perdeu ao longo do tempo nessa questão da humanização? Se preocupou tanto com esse avanço de possibilidades, a busca pela cura e tudo mais, e se perdeu um pouco dessa questão da humanização ao longo do tempo? Eu tenho um sobrinho que é médico. Meu irmão é médico, o filho seguiu a mesma carreira do pai. Ele é o chamado médico de família. Eu vejo a preocupação dele e às vezes eu sinto, ele não é de Campinas, é de uma cidade fora, eu sinto que parece que ele está sozinho, porque ele posta no Facebook, por exemplo, né, uma série de mensagens, orientações, eu não vejo ninguém curtir, ninguém compartilhar, sabe? E a impressão que eu tenho quando a gente se encontra, ele conversa, com mais assim alegria, aquela coisa que ele quer que aconteça, eu não vejo isso. Você falou em médico de família, eu me lembro, quando eu era garoto, né, que eu tive pneumonia, do médico em casa e ajudar a fazer as condutas que precisavam. Porque você não vê mais nada disso hoje. Eu acho que, eu não digo que a medicina se perdeu, eu acho que a medicina esqueceu de certos momentos que está ali um ser humano e não... Às vezes parece que a coisa está robotizada, sabe? É aquilo, tudo compartimentado, né? Eu, por exemplo, eu não vou falar de uma conduta de um médico no hospital, em absoluto, né? Mas às vezes você observa que podia ser diferente, entendeu? É aí que entra o papel da ONG? Também, também. Porque nós temos essa situação da medicina, da tecnologia. Nós já presenciamos lá médicos que estão no estágio que a faculdade ou o professor recomenda que faça a participação com o processo de humanização. Já tivemos 2 médicos e aí eles gostam muito disso daí, e na parte do estágio. Então, de fato, a humanização, na realidade, Rafaela, assim, a ONG ela veio para somar.
Porque tem também o médico, tem enfermeiro que quando nós chegamos, eles pedem, olha, vai lá naquele quarto, dá uma atenção especial, porque eles têm aquela sensibilidade. Só que eles, na posição que eles estão, como profissionais de saúde, parece que há um protocolo que não lhes permite fazer isso. Então, quantas vezes chega assim, ó, dá um pulinho naquele quarto que o pessoal está precisando de alegria. Já aconteceram situações de uma enfermeira do Boldrini falar assim, você pode ir naquele quarto que semana passada você foi, a família está muito triste, porque tais episódios aconteceram, você pode ir lá nos ajudar? E aí você acaba auxiliando num processo. Não que todos os profissionais, os médicos sentem. Já teve casos na Unicamp, de eu chegar num quarto, o médico, porque a nossa conduta dentro do quarto é assim, se o médico está em atendimento ou procedimento, nós não entramos. Mas já aconteceu, você está dentro do quarto, o médico chega. Então, a prioridade é o médico. Olha, com licença, nós voltamos, o médico atende. E o médico fala assim, não, por favor, continua. Aí eu brinquei, doutor, mas o seu trabalho aqui... Não, o seu é mais importante que o meu. Às vezes as crianças que nem tomavam remédio ou nem davam sinal de acordar, de se animar, às vezes a ONG chega no momento certo, né? Nem só as crianças, os adultos. Teve casos em UTI que, nas primeiras visitas minha, que eu cheguei no quarto, a pessoa estava na UTI há dias, numa parte lá, e não recebia visita nenhuma. Ela não recebia ninguém, nem o palhaço chegou e alguém foi visitar. Voltamos a falar da solidão, né? Eu vou no hospital de segunda-feira, onde crianças fazem endoscopia. É um hospital que eu comecei fazem 5 meses, é um hospital particular, é o primeiro hospital particular que o Hospitalhaços atende, que até foi uma honra porque eles nos procuraram, né? E é um reconhecimento também do nosso trabalho. E aí eu fiquei um pouco assustado quando eu vi o número de crianças fazendo endoscopia. Então a gente atende antes deles fazerem o exame, a gente brinca com eles na sala de espera, e depois a gente vai para uma outra sala, onde estão as crianças que já fizeram o exame, estão em recuperação ali, aguardando para ser liberada pelo médico. E é muito comum ali essas crianças, às vezes estarem chorando, bravas, irritadas, e junto a ela uma bandeja com suquinho, bolacha, uma série de coisas para se alimentarem. E a gente chega. E a mãe tentando fazer com que ele coma, que ele beba. Aí eu uso um pouco de chantagem, mas é uma chantagem que eu acho que vale a pena. Daqui a pouco você vai para casa, eu quero ir agora. Eu vou falar com a doutora, toma esse suquinho, come essa bolacha, eu vou falar. Eu simplesmente saio, me escondo atrás da porta e volto. A mãe, obrigado, ele já comeu a bolacha, já tomou o suco, já comeu a maçã. Entendeu? Eu acho que até nisso vale a pena, né? É uma questão de influência, né? Que Exatamente. vocês exercem naquele ambiente. A figura do palhaço nessa hora, parece que ela é importante, né? E ela é importante e às vezes a gente não consegue dar a dimensão para esse valor. Ocorreu uma vez de eu estar chegando no Boldrini e você escutar gritos. Eu sabia que havia gritos de dor, né? Havia gritos de terror, que seria, podemos chamar assim, e a enfermeira falou assim, você não conhece o terceiro grito. Eu falei, qual que é? De mãe. Eu falei, mas tem isso? Ela falou, tem. Então eu aprendi que tinha 3 tipos de gritos. Eu cheguei e vi que era um grito, assim, apavorante, né? A cena era 2 profissionais tentando conectar para pegar uma veia da criança. A mãe ao lado da cama, impotente, observando, sem ter condições de fazer nada. Eles tinham furado o braço da criança, furaram o dorso da mão, a cabeça, o ombro, os pés e não conseguiam nada. Aí eu vi aquilo, eles me chamaram, eu entrei, peguei minha companheira, falei, ô amigo, eu conhecia a criança, né? Chamei ela pelo nome, falei, amigo, vou tocar uma musiquinha para você. Ele simplesmente virou o rosto para me olhar, não demorou 15 segundos, sei lá. O profissional falou, obrigado, picolé. Então, é uma coisa que eu falei assim, mas foi tão pequeno. Aí ele na fora ele falou assim, não foi pequeno, foi muito grande, porque era necessário aquele momento, sabe? Então, uma figura de palhaço, um nariz vermelho, chegar ali, tocar uma musiquinha, ou seja, você tira o foco. Quanto tempo demorou nesses 13 anos de voluntariado no Hospitalhaços para você ter, digamos, essa sacada, para você saber como lidar em cada circunstância? Porque vocês devem pegar situações
dramáticas, né, nos hospitais, centros de saúde, tudo que vocês visitam. Tem situações, por exemplo, que é a da perda. É você chegar no hospital. Hoje, por exemplo, eu aprendi ao longo do tempo que tem um biombo no quarto, né? Eu entrei uma vez e confesso para você que eu não sabia o que fazer. Estava a mãe, a avó e a assistente social. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha ouvido a fundadora do Hospitalhaços falar que tinha passado por um momento desse, eu me lembrei que ela disse que tirou o nariz. Eu tirei o nariz. Eu não consegui falar nada. E eu saí de lá frustrado. A criança estava em estado terminal, para qualquer momento haver o desenlace. E aí eu falei assim, eu não vou entrar mais quando tiver essa situação. E aí parece que Deus fala assim, vou te experimentar de novo. Chega um dia no Boldrini, não é? Vejo um biombo, vejo a criança e vejo a mãe, pela lateral do biombo. A enfermeira sai do quarto e fala assim, Picolé, a mãe pediu para você fazer um cachorrinho. Um simples cachorrinho de bexiga. Peguei, chamei os outros voluntários e falei, cada um faz uma coisa. Aí entregamos para a enfermeira, eu não entrei. A enfermeira entregou para ela, essa mãe colocou no pé da cama, olhou para nós e simplesmente fez assim, obrigado. Entendeu? Então, são coisas que tocam a gente, né? Mas que vale a pena, né? E que eu falo que minha vida mudou depois que eu comecei a Hospitalhaços. Eu sou outro ser humano, tenho certeza do que eu estou dizendo, entendeu? Nós vamos a um breve intervalo, esse é o programa Espaço Aberto, estamos falando hoje a respeito do trabalho do Hospitalhaços, voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto. Hoje estamos falando do trabalho do Hospitalhaços. No último bloco, a gente estava falando de algumas experiências que o Picolé passou aí, de casos de perda mesmo dessas famílias, né? O voluntário, Wagner, ele tem alguma ajuda psicológica? Porque parece que não é só necessário, para se ser um voluntário desse nível, você ter um talento para colocar uma roupa, se maquiar e ir para o hospital. Parece que precisa mais que isso, você ter um talento para ser sensível àquela situação e como não levar aquela situação que você viveu dentro do hospital para casa, embora com você? Nós temos nas oficinas de treinamento, porque nosso treinamento são 3 módulos de treinamento, na verdade são 4 etapas, né? A primeira etapa nossa é o processo seletivo, a palestra de processo seletivo, explicando para o voluntário, isso para o palhaço humanizador. Tudo que acontece na ONG, o que vai a organizacional da ONG, o que acontece, o que faz um palhaço humanizador, e aí é feita a seleção desses voluntários. Uma vez esses voluntários selecionados, nós iniciamos o módulo de preparação, que é o módulo 1. E nesse módulo, o voluntário é dado instruções para ele proceder no hospital e essas informações, isso nós fazemos com acompanhamento psicológico também, do como proceder em certas situações. Óbvio, a gente é humano, tem aquela situação toda de muito bonito na prática, muito bonito na teoria. Quando encontra a prática... Existe um protocolo, mas é só a vivência que traz como reagir, né? E esse voluntário começa, depois do módulo 1, ele começa a fazer um acompanhamento assistido com os que estão palhaços no hospital, eles começam a fazer 3 visitas, para sentir. Porque a oportunidade até então deles
desistirem, não desistirem e observarem o que está acontecendo. Depois disso, ele vai para o hospital maquiado, como um palhaço. Também é uma outra preparação, sempre preparando com reciclagem, com oficinas, com material de leitura. Só que, na realidade, aí se torna-se o trabalho do palhaço também dentro com o amigo. Há situações que o outro palhaço encosta do lado do outro, abraça, às vezes a gente chega a chorar. Né? Tem situações que a gente sente... aconteceu uma situação comigo recente, de uma criança, também no Boldrini, ela vai fazer uma aplicação de alguma... eu não sei os termos, não pergunta também o que é, não é o foco, mas... E a enfermeira pediu que ficasse. E a condição para a criança é que ela segurasse na mão do palhaço até para a dor. E você sente a situação que a criança chega uma hora, ela perdeu a força nas mãos. Resolvido, porque a brincadeira minha com a criança era que o palhaço ia passar mal. E ela tava, presta atenção no palhaço, cuida dele que ele vai passar mal. E eu brincava que eu ia desmaiar e ela ria, tá? Mas você vê aquela dor. Então, ao sair daquilo ali, eu parei no corredor, agachei. Aí tem o nosso amigo lá do Boldrini, o Linguiça. Calma, fica tranquilo. Então, a gente sente muito isso. Então, é mais assim, há uma preparação, um protocolo de preparação. Até então, para esquecer esses episódios. Mas existem alguns que nos servem até de lição, então a gente acaba relembrando isso. Mesmo com tantos anos, Picolé, ainda é difícil sair de um hospital ou de um centro Boldrini e falar, agora eu terminei meu trabalho e vou para casa? É difícil e eu digo para você o seguinte, eu nunca chorei nesses 13 anos no hospital. Me emociono quando eu lembro dos casos. Mas eu desenvolvi uma técnica, né? E que eu brinco, porque minha esposa é professora de geografia aposentada, eu falo o seguinte, eu faço palestras para hospitalianos. Se numa dessas palestras alguém levanta a mão e fala assim, Picolé, você nunca chorou no hospital? Eu falei, nunca. Eu falei, porque eu desenvolvi uma técnica, não me enrole. Fale se você já chorou. Eu falei, não, nunca chorei. E eu conto uma historinha simples e rápida. No Rio Amazonas na Amazonas tem dois rios, Rio Negro e Solimões, onde as águas não se cruzam. E aí, o que eu faço? Eu saí uma vez do Boldrini, com o coração partido. Eu, com a idade que eu tenho hoje, vou fazer 69 anos, tenho um amigo de 8 anos de idade, tenho o maior orgulho disso. Eu cheguei em casa triste. Fui tomar meu banho e aí houve o encontro das águas. Eu choro embaixo do chuveiro. Sabe? Não tenho vergonha de dizer isso. Porque você, até hoje, ainda, você se depara com situações novas. Você sempre está aprendendo. Uma delas, por exemplo, é você entrar no elevador para ir embora para sua casa. Espera. Uma mãe entra e, de repente, fala assim, oi, Picolé, por que você, quando eu saio do quarto, eu falo, boa semana, fique com Deus, solta um beijo, né? Ela fala assim, onde está esse Deus que você fala? Foi uma surpresa para mim essa pergunta. Eu falei assim, por que, mãezinha? Porque ele está levando meu filho agora, sabe? Então, é sempre um novo aprendizado. Não é só lidar, né, Wagner, Sabe? com o paciente, tem a família dele junto, né? Que às vezes está com uma carga mais pesada que a própria criança que está no leito, né? Sofrendo mais sem saber o que fazer, porque a criança está ali, mas ela sabe da condição dela, sabe que ela tem que ter um pouco de paciência, mas a família fica em volta, apreensiva e perdendo as esperanças, né? Uma coisa que eu às vezes oriento o pessoal que está entrando também, os novos palhaços, a gente sempre conversa, sempre tem aquele bate-papo, porque a gente nunca aprende, né? A gente sempre aprendizado é diário, né? Que o palhaço ele precisa ter um filtro. Ele recebe aquela dor, ele filtra, ele transmite alegria. Então, para todos, como nós falamos, para o pai, para a mãe, para o paciente e até para os profissionais de saúde, porque é muito tenso tá num lugar assim que... tratamento de uma doença é muito tenso. Agora, o foco do Hospitalhaços é só atendimento para crianças. A gente Não. sabe que, de uma forma ou de outra, acaba atendendo os pais, mas... Não, nós temos atendimento como nós falamos. O Boldrini, o caso específico, que é o hospital infanto-juvenil, né? E temos os outros hospitais, aqui na região metropolitana de Campinas. O total dos hospitais, nós temos 18 hospitais, 16 desses hospitais na região metropolitana de Campinas, que inclui Mogi Guaçu também, e 2 em Serquilho e Tietê. O nosso trabalho está envolvido com o tratamento dos pacientes de qualquer faixa etária de idade e dos profissionais de saúde. As crianças têm a ala infantil porque nossa prática de regulamento nosso
No hospital, atendimento da equipe de palhaço, se é uma equipe que ela transita pelo hospital, ela primeiro atende a ala pediátrica. E as reações são diversas? Você vai atender um idoso que está ali no leito do hospital, ou uma criança, ou um adulto. Como que é a diferença de reações deles quando vêm vocês nos hospitais? Vou falar primeiro das crianças, né? Criança que vê você e já te chama. Me dá, porque nós também, alguns palhaços, né? Nós temos por hábito de deixar uma marca com a criança, né? Essa marca pode ser um narizinho, pode ser um brinquedinho, alguma coisinha você sempre deixa a marca, para criar aquela expectativa do retorno nessa criança. E então, muitas vezes a criança, já aconteceu comigo, com ele também, no próprio Boldrini, eu quero um vasinho de flor, mas eu te dei uma semana passada, eu faço coleção, eu quero um vasinho, ela quer um vasinho, ela vê o palhaço, ela sai correndo, vamos dançar, e ela já conhece o que você faz, o que você tem, as ferramentas de trabalho. É uma festa, né? É uma festa. Aí, o adulto, você chega, sorri para você, de repente, como eu canto muito, sabe? Quer dizer, tento cantar, né? Eu brinco bastante, né? Eu uso muito som. E aí ele começou a falar, falou, peraí, agora é minha vez. Eu falei, mas por que é a sua vez? Isso foi na Unicamp, né? Por que agora é a sua vez? Agora sou eu, Ele falou, eu cheguei primeiro. E ele fazendo uma quimioterapia, estava com câncer. E aquela quimioterapia lotada. Aí ele começou a falar. Ele começou a falar. De repente, eu fiquei parado, os outros palhaços parados ali, ouvindo ele. Falei assim, nossa, o senhor tem o dom da palavra. Ele falou assim, fui prefeito 2 vezes. Ele começou a falar a história dele e tal. E veio e falou para nós o seguinte, eu vim hoje para cá abatido com dor. A químio começou, ele chegou lá por volta de 8, 8h30. Nós chegamos na quimioterapia, eram umas 15 para as 10, 9h30, 1h e meia depois. E falei assim, eu vi vocês lá, eu esqueci, entende? Então são reações que deixam a gente muito feliz. Quanto tempo vocês ficam em atendimento dentro de cada hospital? Quanto tempo for necessário? Na verdade, nós temos um horário a cumprir, que de praxe, na parte da tarde, um exemplo, das 14 às 15, às 17 horas, né? Por conta do horário de janta, para não atrapalhar o horário de janta. E não dá, como a equipe é dividida em duplas de palhaços, né? Para tentar atender o hospital como um todo. No caso do HC da Unicamp é muito grande o hospital, então não acaba faltando algumas alas, né? Mas, e não tem um tempo para ficar no quarto. Nós não ficamos nem cronometrando o tempo. É o momento de perceber quando o paciente também cansa. Além disso, nós chegamos às vezes no horário de visita, então a interação também é com os acompanhantes, com as visitas. A gente brinca muito, dá receita de suco de água, faz o acompanhante preparar suco de água, a gente brinca com a situação de criar uma bandinha dentro do hospital, cada um emite um som. Então, o que se nota? Quando você vai visitar um paciente no hospital, um parente, é sempre assim, todo mundo vem cultuar a dor. Nossa, coitado, tá com dor. Olha, mas a família já vem com triste, né? Então o paciente, às vezes, ele tá até melhorando. Quando chega a família, parece que ele piora, por quê? A família já chega falando, tá tristinha, avó? Né? Não fica tristinha. A pessoa já fica mais desanimada. Eu falo para as pessoas que, para nós hospitalianos, a palavra coitado não existe no nosso dicionário. Porque quem está no hospital, ninguém vai porque quer, vai porque necessita. E a gente diz que é o seguinte, o paciente é um lutador, que vai brigar, lutar contra a doença. E você tem que dar armas para ele positivas. E essa coisa do coitado, como é que é isso, como é aquilo, é negativo, sabe? Então, é como ele disse, parece que está tudo legal, de repente muda, né? Muda. E outra coisa, quando você chega e que você vê esse astral todo, e de repente entra o profissional de saúde para trocar uma medicação, por exemplo, e entra na brincadeira, participa junto, sabe? Então vira uma festa, Agora, além de armas emocionais para fazer esse trabalho, você tem alguns aparatos aí que você trouxe para a gente conhecer. Eu vou ficar de pé para mostrar um deles, que é a minha velhinha, que é um resgate da minha
juventude quando eu dançava twist, sabe? Eu costumo tocar essa violinha. Ela toca, eu sou músico, toco 18 instrumentos, sabia? Eu fiz um curso de música em Harvard, na Inglaterra, né? E falo também 18 idiomas, o palhaço picolé, né? E aí eu vou ensinar o passinho do picolé para todos vocês. É simples. Você coloca um pé ao lado do outro, assim. Aí você abre um pé, põe o outro para trás, volta, fecha. Abre para trás, volta, fecha. Vamos colocar som. Deixa eu afinar, eu esqueci de afinar. Espera aí. Aí. Vamos lá. 1, 2. Você quer tentar comigo ou não? Não? Então vamos lá. Só de olhar a coreografia já... 1, 2, 3. Vamos lá. Ui, ui, ui. Yes! Então, esse tipo de brincadeira que a gente consegue também trazer o acompanhante. E aí é interessante que o profissional de saúde, às vezes tem um novo profissional de saúde na área. O antigo vem e te chama para você ensinar para ele também, para interagir. Tem outras coisinhas, quer ver? Eu trouxe aqui. Você trouxe o lápis? Hã? Você trouxe? Tá. Ainda bem. É um lápis invisível que a gente entrega para as crianças. Devolve depois, você devolve a gente entrega para as crianças para pintarem, né? Que é o seguinte, isso aqui é um livro onde tem figuras. A criança gosta disso, é um bom passatempo, né? Aí você entrega para a criança e a criança pinta por um sistema chamado osmose, sabe? Depois você vê no dicionário o que significa, tá bom? Segura o lápis genérico. Aí a criança tá? pintou, pede para ela soprar. Assopra. Olha só. Está tudo pintado, né? Aí depois você pede para a criança... A borracha você trouxe? Pera aí, tá aqui no bolso. Aquela borracha? Ó, essa, a verde. A verde, olha, essa borracha verde aqui. Você pede para a criança apagar, e ela apaga. Apaga tudo, segura a borracha. Assopra de novo. Olha só. Mas a verde apaga tudo, genérico. Eu queria borracha azul. Tá, eu vou... Não, eu vou... E a lapiseira, pode ser? Pode ser, dá a lapiseira então. Pegar a lapiseira. Vamos ver se eu consigo fazer todos os desenhos que eu decorei. Você lembrou? Lembrei, página 22, é aquele, né? É aquele desenho Outro, mesmo. tá. Um pouquinho pra cá. Isso, um pouquinho mais. Aqui, né? Isso aí, Tá agora. faltando? Tá certo agora? Isso aí tá certo. Beleza, tá? Deixa eu guardar. Assopra. Agora eu posso levar para outra criança. Tá tudo aqui, entendeu? Já. Então são essas coisinhas, né? Não sei se as crianças gostaram, mas eu quero esse livro para mim. Ah, você quer esse livro para você? Eu empresto o lápis. A gente estava falando, né, de reações de pessoas, né, de pacientes, famílias, tudo mais. Eu resolvi trazer para que eu não consegui decorar tudo que está escrito. Onde está meu óculos? Eu uso esse óculos bifoscal, né? Já viu que tranquilidade esse óculos? Olha só, na hora da limpeza, que facilidade. Olha só. Entendeu? Como é fácil, muito tranquilo, prático, né? Muito prático. Segura para mim, eu vou colocar agora esse outro aqui. Tá forte, esse óculos não tem que trocar, não? Não, é problema da bifoscal esse aqui. Tá. O que aconteceu? Outro dia uma mãe de um paciente do Boldrini, que veio a óbito há muitos anos atrás, ela pediu para ser amiga minha no Facebook. E para minha surpresa, 24 de setembro de 2013. Boa noite, amigo. O prazer tê-lo em meu Face. Sabe por quê? Então são essas surpresas que vêm acontecendo na minha vida por eu ser hospitalhaço. E que me deixa como um ser humano cada vez mais, mas muito mais feliz, entendeu? Há 5 anos atrás, no Boldrini, você arrancava sorriso de meu filho, ele o adorava quando chegava com aquela violinha, sapato de palhaço, cantando, tudo era festa. Foram 3 anos de tratamento, 2005 a 2008. Hoje, 5 anos que ele partiu, mora juntinho de Deus. Hoje ele brinca com os anjos. Muito obrigado por ter feito o meu anjo feliz. Abraços. Então, são essas coisas que movem a gente para que você procure. Eu estou sempre tentando renovar o meu palhaço, procurando. Eu saio para a cidade, eu viajo, eu sempre vejo. Meus olhos é voltado para o meu palhaço, sabe? Alguma coisa que eu possa levar para o hospital e conseguir aquela coisa que é o sorriso da criança.
Acho que é desnecessário a gente chegar no ponto do quais são os benefícios que o voluntário tem diante desse depoimento do Picolé, da gente tratar aqui quais são os benefícios que um voluntário tem ao trabalhar, né? Mas hoje eles são muitos, né, Wagner? São 500 voluntários para atuar nesses 18 hospitais. É um número bom? É suficiente? Para alguns hospitais, né, são poucos. Nós temos exemplos do HC da Unicamp, que é um hospital muito grande e acaba a equipe. Por que acontece? As equipes são divididas. O nosso trabalho de visitação ele é semanal e existem voluntários que fazem as visitas quinzenais. Mas acontece da ausência de um, faltou, precisou, a equipe acaba estando menor. E eu acho que falta voluntário. De qualquer forma, nós também não podemos ter tantos voluntários, porque é uma questão de infraestrutura e logística para os hospitalhaços também, para manter esses voluntários, porque nós temos que preparar treinamento, equipe de coordenação. Então, assim, é um número bom, mas também é pouco. É bom e pouco, né? Nós vamos a um breve intervalo. Esse é o programa Espaço Aberto, hoje falando a respeito do Hospitalhaços. Voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje falando a respeito do Hospitalhaços. Infelizmente, chegamos ao último bloco e eu queria conversar com vocês a respeito de uma avaliação, né? O Hospitalhaços chega aí a 15 anos de atuação e o quanto, Wagner, na sua opinião, o trabalho evoluiu, cresceu nesses 15 anos? Na verdade, Rafaela, nossos 15 anos de fundação mesmo da hospital, fundação não, como órgão, né, como empresa, como CNPJ. Nós temos, retificando, 99, né, agora 2014, 15 anos de fundação, a evolução dela, assim, ela foi evoluindo em treinamento, em qualificação de voluntário também. Todos os voluntários são qualificados. Nós damos treinamento, nós damos preparo para o voluntário. Então, até 2, 3 anos atrás, o voluntário chegava, se inscrevia e ao fazer a visita no hospital já estava atuando. Hoje nós já preparamos esse voluntário para estar no hospital. Então, há uma preparação de todos os voluntários. Temos um projeto também hoje que é chamado Triagem Solidária. É um projeto que tem triadores dos brinquedos arrecadados que vão para as brinquedotecas, que vão para campanhas de doação. Vocês mantêm brinquedotecas também, né? Além de fazer 4 brinquedotecas. 3 aqui na região metropolitana e uma em Recife. E para preparar esses brinquedos a pessoa doa, vem faltando uma parte, vem faltando outra. Então há uma equipe de triadores que separa os brinquedos para deixar eles inteiros. Então de repente, olha, faltou uma pecinha desse aqui, guarda, que daqui a pouco aparece outro. Então vai tudo bem limpinho, organizado, funcionando para quem recebe esse brinquedo. Existem diversas áreas, né? Você que está assistindo o programa, que de repente acha que não tem talento para colocar uma roupa de palhaço e ir para um quarto de hospital, existem diversas outras coisas que você pode fazer para agregar aí ao trabalho da ONG, né, Wagner? Isso. Agora, essa questão da doação de brinquedos, ela fica muito ativa nas redes sociais de vocês, né? Fica. A doação, então, não é para se direcionar para as crianças dos hospitais, mas sim para manter essas brinquedotecas. Também. Nós temos a doação para as brinquedotecas, tem as doações de brinquedos, bonecas, até roupas também, que tem nosso bazar, que são enviados. Uma parte dessa arrecadação, anualmente, nós mandamos para o Recife, tá? Que tem uma equipe lá de uma casa de apoio que recuperam as bonequinhas, tá? E dentro disso, nós temos as equipes também que cuidam
do próprio brinquedo, né? Do próprio brinquedo. Agora, eu vi que a ONG, os trabalhos cresceram, foram muitos trabalhos realizados. Vocês têm um levantamento, um histórico de tudo que aconteceu desde a fundação da ONG até o ponto que ela está hoje. E eu vi que do ano de 2013 para o ano de 2014, os trabalhos aumentaram muito. O que explica esse aumento de demanda tão grande nos últimos anos de trabalho da ONG? É a procura, é a visibilidade do trabalho de vocês? A procura também. E no ano passado foi criado dentro da ONG um conselho gestor que nos ajuda também a desenvolver e aprimorar os nossos trabalhos. Então temos equipes lá que vão, de voluntários também, todos voluntários, equipe de assessoria de imprensa, equipe de jornalismo, equipe de apoio, de treinamento. Então estamos assim profissionalizando o voluntário. Porque o que acontece? Às vezes você tem um voluntário de uma determinada área, eu sou um profissional de uma área específica. Eu tenho dom e habilidade para uma área, então eu acabo fazendo o que eu gosto. Tem um caso lá, nós temos uma menina de relações públicas que ela não consegue atuar na área dela. Ela é formada, mas não acontece para a área dela. Então ela trabalha para nós como relações públicas. Uhum. Então, assim, acaba, de uma forma ou de outra, sempre melhorando. A nosso objetivo é sempre estar melhorando. E com relação aos recursos, como que a ONG é mantida hoje? Que tipo de custo tem fazer um trabalho como Olha, nossos custos são assim, nós temos o bazar, que nos sustenta a ONG, que é a maior parte da ONG. Temos as doações de contribuintes, né? São sócios contribuintes ou são esporádicas? Esporádicos. Existe uma regularidade de contribuinte, mas são esporádicos. E temos também alguns parceiros, né, como se beneficiam da Lei Rouanet, que é no caso da Unimed também, que nos participa e nos ajuda na parte de treinamento. Então, eles liberam uma verba com benefício da Lei Rouanet, para que nós aplicamos 100% disso aí nos nossos treinamentos. Existe algum outro tipo de apoio de público que a ONG recebe? Não. Eu vi que em 2014 agora a ONG conseguiu um registro do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. O que isso acrescentou? O que envolveu esse processo no trabalho da ONG? Dentro desse processo, né, dessa concessão, realmente nós acabamos tendo mais um trabalho dentro do trabalho de brinquedotecas, né, e consegue, até com as palestras que são feitas dentro que a ONG também apresenta para as empresas, então acaba dando mais opções e ainda abrindo novos horizontes para mais algum tipo de trabalho também do hospitalhaço. Uhum. E para você, Picolé? Eu acho que você leu esse depoimento dessa mãe, para a gente ficou muito claro que a gratidão é o melhor resultado que se pode acompanhar de um trabalho de tanto tempo. Mas como que você avalia, você sendo aí um dos voluntários mais antigos que a Hospitalhaços tem, o que você pode dizer a respeito desses 15 anos aí? Em curto tempo, se é que é possível. É o seguinte, quando eu comecei, né, que simplesmente não havia uma ficha, não havia nada, simplesmente fui lá, fui para o hospital, pus o nariz e me descobri palhaço. Uhum. Mudou da água para o vinho, né? Como ele disse, que hoje profissionalizando as pessoas, né? E hoje a gente consegue também recursos com algumas festas que a gente faz. Uhum. Pelo fato que muitas vezes, é bom que o pessoal saiba, às vezes a gente não tem caixa suficiente para pagar o aluguel da casa onde é a nossa sede. Tem uma sede, então, tem né? Uma que é um sede, prédio é uma próprio. casa alugada, não é sede própria, uhum. Não é um prédio próprio. E aí é um corre-corre, né? Antigamente o corre-corre era maior, hoje já está num cronograma anual as festas para a gente conseguir, né? Então mudou muito, sabe? E com essa mudança você também tem que evoluir e acompanhar, não é verdade? E então hoje eu junto com o coordenador da ONG, a gente tem um produto novo, a gente vende palestras para as empresas, né? É alguma coisa que também traz recurso para a ONG, né? E tem sido de boa aceitação e é interessante o boca a boca nisso, né? E não é só o boca a boca nas palestras, no hospital. Ontem eu estava saindo que eu faço centro médico de manhã, veio um senhor que quis tirar uma foto comigo. No ele pedir a foto, eu falei, "Usted es argentino, colombiano, paraguaio?" Ele falou assim, "Argentino de 40 anos de Brasil." Queria tirar uma foto. Me abraçou, falou, "És hospitalhaços?" Eu falei, sim. "A mulher eu também quero." Então, você vê um reconhecimento, coisa que há anos e anos atrás você não sentia,
né? É todo mundo querendo, o número de pessoas, né, que vêm para ser voluntário é muito grande. Nossa página... E hoje eu vou dizer uma coisa que eu tenho o maior orgulho de falar. Nós somos a ONG, a maior ONG do Brasil, em número de palhaços atuantes, e que atende o maior número de hospitais. Legal. E nós temos, assim, só para você ter uma base, a nossa fanpage, né, no Facebook tem mais de 160 mil likes, sem sem impulsionar a compra de like, né, que você distribui. Ela 160 mil likes, e isso que o Picolé falou sobre a maior ONG, nós estamos tentando agora, com até o Guinness Book, ter o reconhecimento, na verdade, pelas pesquisas realizadas, nós somos até a maior ONG de palhaços humanizadores do mundo. E o que espera daqui para frente a maior ONG de palhaços humanizadores? Quais são os sonhos de vocês para uma próxima etapa, para os próximos 15 anos? Para mim é essa semente ser germinada em outros estados, eu penso sempre nisso. E o maior sonho meu é ter uma sede própria. Porque nós estamos aqui conversando, eu tenho certeza que tem mães chegando em alguns hospitais tipo Unicamp, com a criança, que não tem onde ficar, que vai ficar ao relento até amanhã cedo para ser atendida. Então, eu tenho esse sonho de ter uma sede própria, uma casa, no mínimo, eu imagino, eu viajo 6 quartos, com uma cozinha, para você poder dar uma alimentação saudável, sabe? Eu tenho esse sonho. Picolé, você acha que a geração de hoje, que está chegando para os trabalhos da ONG, tem condições de dar conta de um trabalho que foi começado, digamos que de forma tão diferente, porque as coisas mudaram tanto em 15 anos, né? Elas têm condições de dar continuidade com a mesma paixão em que a ONG foi criada 15 anos atrás? Eu tenho minhas dúvidas, vou ser sincero contigo, eu tenho minhas dúvidas, porque são tantos que procuram a ONG e esquecem de uma palavrinha chamada comprometimento, responsabilidade. ONG nenhuma nesse país, em qualquer lugar do mundo, serve como vestir camiseta e se mostrar aos outros. Existe muita questão de autopromoção em cima Exatamente, do trabalho claro. voluntário hoje em dia, né? Então, por isso que eu tenho minhas dúvidas, sabe? Mas eu acredito que com esse trabalho forte nosso, esse acompanhamento, esses treinamentos, nós já conseguimos, nesses anos, filtrar bastante. E queremos filtrar cada vez mais, para ter voluntários comprometidos, com responsabilidade, que vestem a camisa e que façam a diferença. O programa Espaço Aberto já ouviu algumas outras ONGs, e a grande questão que se levanta é essa. Quando você pensa em fazer um trabalho voluntário, você pensa, eu estou de férias do trabalho, vou me envolver nessa ONG. E você acaba pegando um tempinho que te sobra e fazendo daquilo um projeto. E quando, na realidade, aquilo tem que ser o inverso, né? Você tem que incorporar a sua rotina diária. É mais um compromisso, mais uma atividade sua, e não uma coisa extra. Né? O que eu costumo dizer sempre, o nome já é trabalho. Existem 2 tipos de trabalho, o que você é remunerado, o que você faz voluntariamente. É trabalho. Então, nós dedicamos a nossa vida, eu como profissional trabalhando, eu dedico a minha vida ao trabalho voluntário, a fazer acontecer. E aí que eu faço, você pode perguntar, mas o que eu ganho com isso? Eu garanto a você que eu sou muito mais realizado fazendo esse trabalho do que profissionalmente na área que eu atuo. Então, é um trabalho. Como você falou, esporádico, eu vou fazer, quando eu tiver, aquela história, quando eu tiver tempo eu vou fazer. Eu até brinco, se eu tivesse todo esse tempo, eu faria tudo quanto é tipo de trabalho. Que o dia tivesse 72 horas. Nossa, né? é maravilhoso. Às vezes acontece de nós não podemos ir ao hospital um dia por um problema profissional, N problemas que acontecem, como uma falta no seu trabalho, isso faz uma falta tremenda. Né? Então tem uma coisa que a gente fala assim, o que a gente espera daqui 15 anos? A gente espera mais pessoas humanas, a gente espera o engrandecimento da ONG e os sonhos que sejam realizados. E aqui tem uma frase, acho que o Picolé tem aquela, o amor em primeiro lugar. E eu vou deixar para você aqui um amor em primeiro lugar, que são os 2 corações aqui, o meu e do Picolé para você. Obrigada, gente. Eu
eu queria dizer para você, como mensagem, que o amor em primeiro lugar, através de um poema de uma jovem senhora da cidade de Jundiaí, que conheceu o Hospitalhaço há uns tempos atrás e teve a oportunidade de fazer um grupo lá, que é o seguinte: quando você colocar o amor em primeiro lugar, nem o medo, nem a vergonha, nem o desânimo e nem a dúvida, nada deixará você parar. Quando você colocar o amor em primeiro lugar, as regras, as convenções, o que as pessoas irão dizer ou pensar, não vai me importar. Quando você colocar o amor em primeiro lugar, você reservará algumas horas do teu sossego, alguns minutos do teu descanso e se transformará. Vestirá esta roupa colorida, irá se maquiar, colocará esse nariz de palhaço e se transformará, tentando levar as pessoas alegrias e esperanças a pessoas que eu nunca vi, não sei como se chamam, nem onde moram e muito menos a idade que têm. Mas se algum dia qualquer um de vocês aqui presente nos encontrarem na rua, com certeza absoluta não nos reconhecerão. Mas a me lembrar do teu sorriso, nem que tenha sido apenas o sorriso dos seus olhares, eu tenho a certeza, mais uma vez, agradecido por estar aqui e tentado, em alguns minutos, colocar para todos vocês o nosso mais sincero, puro amor de coração em primeiríssimo lugar. Obrigado. A gente está falando de amor e acho que um dos filmes que ilustra melhor essa questão do trabalho de vocês é O Amor é Contagioso, né? Que conta a história do médico americano, Pat Adams, que começou há mais de 30 anos esse tipo de trabalho. Ele era um médico, tentou atuar como palhaço, mesmo em meio à medicina, né? E não é à toa que o filme se chamou aí O Amor é Contagioso. Acho que a questão é essa, né? Numa entrevista que ele deu para o Brasil, ele afirmava o seguinte, que estudos comprovam que emoções como perdão, alegria e esperança podem acelerar aí a questão do processo de cura. E acho que a gente pode concluir dizendo que é exatamente isso, né? A presença de vocês garante que o processo seja menos doloroso e acelerar o quanto antes a cura, né? Verdade. Nós somos só uma pequena parcela do processo. O grande chefe do processo é Deus. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar aqui os endereços e telefones da sede. Você que ouviu, que acompanhou o programa e tem interesse de contribuir de alguma forma, a sede do Hospitalhaços fica no Bonfim, na Avenida Governador Pedro de Toledo, número 507. Os telefones são 3237-2603 e 3234-3076. O e-mail deles é apoio@hospitalhaços.org.br e o site hospitalhaços.org.br. Você que está assistindo ao nosso programa, que tiver interesse em participar, atuar como voluntário ou que se enquadrar em qualquer perfil que possa ajudar a ONG, que possa doar o seu brinquedo, fazer uma doação de recurso, pode entrar em contato com eles. Obrigada, gente. Picolé, obrigado por ter contado sua experiência de tantos anos, pelas brincadeiras. De uma forma ou de outra, com certeza, você também alegrou nosso ambiente hoje. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, viu? Estamos às ordens. Wagner, obrigada. Como coordenador de comunicações do Hospitalhaços, ter vindo aqui e prestado os esclarecimentos para a gente a respeito da ONG. Estamos à disposição. Pena que temos pouco tempo. Se fôssemos ter o tempo, ficaríamos o dia todo falando aqui, que em primeiro lugar, é uma paixão. Para mim, é uma paixão Hospitalhaços. O programa Espaço Aberto fica por aqui. Eu vou colocar meu nariz de palhaço, afinal de contas, né? Estamos falando disso. Se eu conseguir, né? Tá meio difícil. Consegue. Aí, fechou, para entrar no clima. Tá certo. Obrigada a você que nos acompanhou nesse programa de hoje e até a próxima edição.